dando início à quarta reunião da CPI da Copasa, esse dia 19 de junho, registrando a presença aqui do vereador Jorge Andrade, vereador Carlos Molina, o assessor jurídico, doutor Gustavo, e a assessora legislativa, a técnica legislativa, Cacilda. Cacilda, há alguma ata da reunião passada para ler? Por favor. Comissão Parlamentar de Inquérito, requerimento número 119/2018, ata da terceira reunião. Aos 12 dias do mês de junho de 2018, às 16 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reunir-se os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída com a finalidade de investigar possíveis problemas na prestação de serviços de coleta, tratamento e cobrança da taxa de esgoto pela empresa Copasa Minas Gerais, no município de Itajubá. Vereadores Rodrigo Sampaio Melo, Carlos Eduardo Corrêa Molina, José Vladimir dos Santos, Jorge Andrade e Wilson Batista Paiva. Esteve presente também na reunião o diretor legislativo Luiz Gonzaga Costa e o assessor jurídico Dr. Gustavo Marques de Oliveira. Havendo número regimental, o presidente deu início aos trabalhos, solicitando a leitura da ata da segunda reunião, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. Em seguida, o presidente relatou, para o conhecimento dos membros da comissão, que os ofícios foram enviados à Copasa Minas Gerais, Sismas, PROCON, ARSAI, Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal de Itajubá, solicitando informações e documentos que servirão de base para o debate e composição do relatório final da comissão. A ARSAI respondeu via e-mail e a Prefeitura Municipal de Itajubá encaminhou via digital o plano de saneamento básico, que foi encaminhado via e-mail para cada membro dessa comissão. Relata também que PROCON, Sismas e a Copasa fizeram contato para esclarecer dúvidas quanto aos documentos solicitados. O presidente informou a visita realizada juntamente aos vereadores Carlos Molina e Wilson Paiva à Câmara Municipal de Pouso Alegre, que instaurou e concluiu uma comissão parlamentar de inquérito com o mesmo objetivo. O mesmo entrega um formulário de requisitos que a CPI de Pouso Alegre utilizou para a contratação de serviços de análise e esgoto e sugere à comissão uma visita à Copasa no dia 18 de junho. Dando prosseguimento, a comissão recebeu os membros do Núcleo Estratégico em Resiliência Urbana da Unifei, a NEIRU, professor Geraldo Lúcio Thiago Filho e os pesquisadores Aloísio Caetano Ferreira e Úrsula de Castro Costa, para uma apresentação de um estudo técnico realizado a fim de contribuir com a discussão sobre o saneamento básico do município de Itajubá. O vereador Carlos Molina entrega ao professor Geraldo Lúcio o formulário de requisição de compras da Câmara Municipal de Pouso Alegre para estudo e adaptação do mesmo para o nosso município. Dando prosseguimento, a comissão estabelece o cronograma das próximas reuniões, que assim ficou. Dia 18 de junho, visita a Copasa. Dia 19 de junho, reunião para que cada membro apresente suas dúvidas e opiniões sobre o contrato da Copasa e discussão sobre os relatórios, documentos da ARSAI e da Prefeitura Municipal de Itajubá. Com isso, o vereador Carlos Molina, relator dessa comissão da CPI, fará esboço do relatório. O presidente relata que, após recebimento de todos os documentos solicitados, a Copasa será convidada para uma reunião. O mesmo se compromete na confecção de slides sobre o contrato para que seja apresentado na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, o presidente, por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo, e encontra-se arquivada nessa Casa Legislativa. E eu, Cacilda Alves Costa, lavei a presente ata, que, após aprovada, vai assinada pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, 2 de junho de 2018. Registro a presença do vereador Vladimir. A ata está em discussão. Ata em votação. Quem concorda, permaneça como está. Ata aprovada. Bom, quero registrar aqui que, além da documentação que já havia chegado na semana passada, ao longo da semana, o PROCON também registrou, protocolou aqui a documentação solicitada por nós, que já se encontra aos cuidados da Cacilda para qualquer um dos membros que desejar avaliar. Então, estamos ainda no aguardo da documentação da Copasa, do Sismas e da Secretaria Municipal de Saúde. São as 3 pendências que nós ainda temos. A visita à estação de tratamento de esgoto aconteceu hoje pela manhã, foi uma solicitação feita pela Copasa, estava previsto para o dia 18, mas aconteceu hoje, dia 19. Eu e o vereador Carlos Molina estivemos lá, éramos os 2 únicos que não conhecíamos ainda a estação, o vereador Jorge, o vereador Vladimir já conhecia, o vereador Wilson também já conhecia. Junto conosco foi também um representante da comunicação dessa casa para registrar a visita. Então, conforme já estava previsto, hoje nós vamos analisar o contrato. É um contrato relativamente curto, são 17 cláusulas,
Eu preparei uma apresentação em slides para que a gente possa discutir cláusula a cláusula de maneira objetiva. E, ao final desta reunião, eu vou propor aos colegas que o convite seja formalizado para que o representante da Copasa e o representante da Prefeitura estejam aqui na próxima semana, para que aí sim o contrato, as dúvidas que nós venhamos a ter, sejam discutidas diretamente com os executores do contrato. De acordo? Bom, então eu vou solicitar que a comunicação coloque... E só uma coisa, por favor. É o seguinte, não sei se foi, eu passei a perceber, deixar registrado a ausência do vereador Wilson, compromisso assumido, que ele não pôde comparecer hoje. Só para deixar registrado para a gente... Obrigado. Registra-se a ausência do vereador Wilson, a ausência justificada em razão de uma viagem a trabalho. Obrigado à equipe de comunicação, já está no telão, nas TVs, a apresentação. Eu apenas passei para slides o contrato que nós temos em mãos, o contrato assinado em junho de 2004, dia 24 de junho de 2004, contrato de concessão de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, que entre si celebram o município de Itajubá, representado neste ato por seu prefeito municipal, o senhor José Francisco Marques Ribeiro, devidamente autorizado pela Lei Municipal 2511, e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, órgão da administração indireta do Estado de Minas, com sede em Belo Horizonte, neste ato representada por seu presidente Mauro Ricardo Machado Costa e por seu diretor de operação Sudoeste, Cássio Drummond de Paula Lemos, nesse instrumento designados, respectivamente, por concedente e concessionária, mediante as cláusulas e condições seguintes. Enfim, essa é só a introdução do contrato. Eu vou passar, então, aqui, cláusula por cláusula, o que diz o contrato. Eu vou lê-las e aí eu peço, então, para que os nobres colegas possam, em caso de alguma dúvida ou questionamento, levantar, para que se registre nesta reunião e que isso seja formalizado em ata e levado à discussão na próxima reunião com os representantes que assinaram o contrato. Cláusula primeira do contrato da Copasa em Itajubá. O município de Itajubá concede por esse instrumento à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, o direito de implantar, ampliar, administrar e explorar diretamente, com exclusividade, pelo prazo de 30 anos, a contar da data de assinatura desse instrumento, os serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário de sua sede e das sedes das localidades de Cachoeira, Cachoeirinha e Ano Bom. Alguma dúvida sobre essa parte? Talvez o Gustavo porta. Esse contrato de 30 anos lá atrás, como ele foi assinado agora recente, ele prevalece os 30 anos para frente, Gustavo? A contar de 2004. 2004, né? Então, ele mesmo que assina um novo contrato, prevalece 2004. Eu não sei se os senhores vereadores sabem, eu não sei, gostaria, aonde fica localizada a sede da Cachoeirinha, Cachoeirinha, Ano Bom. Porque a sede é em qual lugar lá? É no bairro Ano Bom? A gente precisa conhecer quais são essas sedes rurais aqui. É uma dúvida que eu tenho, só para conhecimento. Não é até um questionamento em si, certo? Não. Só a gente... o Jorge está falando aqui, tem fundamento. É o seguinte, a pergunta dele é se lá tem alguma sede. Né? O bairro existe, Cachoeira, Cachoeirinha, Ano Bom, que a gente vê aqui que está contemplado pelo contrato. O que não existe é o serviço lá. Então, o que acontece? Nós vamos ter que fazer uma visita em loco lá, né? Ver o que está acontecendo, para a gente levantar o que esse contrato fala e o que está sendo cumprido lá. Mas existe existe os bairros, mas lá não tem sede de Copasa, não tem nada lá. Nada. Então, o vereador Vladimir confirma que nessas três localidades não há a prestação de serviço da Copasa? Não. A prestação, tipo assim, menos 10% do que está dentro do contrato, de acordo com que a gente leu, né? Não tem completo serviço, nada. Isso vai estar, inclusive, é um questionamento que a gente pode fazer aos representantes na
na semana que vem. Inclusive, na visita hoje, eu informei aos representantes da Copasa que o contrato seria discutido cláusula a cláusula hoje. Essa gravação eles terão acesso, até para que eu já vim com as respostas na próxima reunião para torná-la mais dinâmica. Vereador Molina. Boa tarde a todos. Eu fiz uma leitura cruzada, né, além do contrato, a leitura do resumo do plano de saneamento que está prestes a ser aprovado pela essa casa. Então, só para acrescentar, no relatório feito pelo Unifei, aquele que esteve semana passada conosco, consta, então, que ano bom é atendido na ordem de 20%. Esse estudo remonta à realidade de 2015. Pode ser que tenha mudado um pouco de lá para cá. Mas o atendimento de residências ligadas no sistema era 20%. E o tratamento de esgoto, 0%. Então, mais ou menos o que o vereador Vladimir estava dizendo. A minha dúvida aqui, não sei se alguém de vocês que conhece bem a questão das áreas rurais, o vereador Vladimir talvez responda isso, quando fala cachoeira, cachoeirinha e ano bom, aí eu estou, na leitura que eu faço aqui do plano de saneamento, eles falam sempre do ano bom, do distrito Lourenço Velho e da comunidade Estância. E não falam nesses termos, cachoeira e cachoeirinha. A minha pergunta é, algum desses bairros tem 2 nomes, ou seja, conhecido, tem um nome oficial, é conhecido por outro? Eu fui a fundo nisso aqui, eu conversei com o prefeito Chico, que foi da época do contrato, e ele me falou que, na época, eles contemplaram o bairro da Cachoeira, Cachoeirinha e Ano Bom, como se fosse um teste representando a área rural. Esses 3 são 3 bairros. Perfeito. Mas os outros bairros não têm... alguns já têm alguma extensão de rede, mas o que a gente questiona muito é que, pelo menos, esses 3 bairros teriam que estar completos já, e é o que não está. Agora, os outros, onde eles fizeram extensão na Estância, em outros bairros, até não estão citados no contrato, tem algumas outras extensões, mas a gente está questionando aqui, ó, igual você falou, 20%. Está feito. Lá não tem tratamento de esgoto, lá não tem nada disso. E são 3 bairros diferentes, viu, Molina? Nós temos 37 bairros, 40 bairros em Itajubá. Só esses 3 estariam contemplados pela Copasa com obrigatoriedade do contrato. A Copasa desviou um pouco, levou para Anhumas, levou para outros bairros a extensão, mas não cumpriu aqui também dentro, onde era para cumprir o que está no contrato. São 3 bairros diferentes. Aqui o bairro Rio Manso e outros não tem nada a ver com esse nome aqui, né? Na realidade, Molina, são os 3 bairros existentes há anos. Eles falam Cachoeira, Cachoeirinha e o ano bom, Cachoeira e Cachoeirinha. Isso aí já é de muitos anos. O que eu, apesar dos 20% que o cara falou, você reforçou, a minha dúvida, aonde que é essa sede rural? É a minha dúvida. Aqui ele fala em sede rural, da localidade desses 3 bairros. Aonde fica ali essa sede? Ou é a sede central aqui? Uma das dúvidas que eu tenho nisso, além de que eles colocaram aqui, senhor presidente. Não, eu entendo a pergunta do vereador Jorge em relação o que seria a sede do bairro, se são todas as casas do bairro, se é só uma região central do bairro. A dúvida é isso aí, mas... Isso. Eu vejo que, a princípio, Nobres, seria o local, entendeu? Mas, assim, nada melhor do que eles para especificarem certinho a delimitação da sede, mas eu vejo que seria o local, né? E ali podendo se expandir ou não. Tá? E isso fica claro ao longo do contrato, porque ele se refere aqui, nessa cláusula primeira ainda, de sua sede, ou seja, da sede do município e das sedes das localidades. Então, a sede do município é toda a área urbana. Isso fica claro ao longo do contrato, inclusive prevendo as ampliações necessárias em razão do aumento da população. Como tem urbano, ele aqui dentro do contrato, eu vi aqui, me chamou a atenção, por isso Exato. que eu estou fazendo questionamento, certo? Perfeito. Seguindo aqui, a cláusula segunda, que é onde fala a concessionária se obriga a. Item 1, inciso 1. Operar, manter, conservar os serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário, garantindo à população suprimento adequado, continuidade e permanência do serviço. Inciso 2. Cientificar o chefe do Executivo Municipal
dos planos de prioridades que serão elaborados para a execução de todas as obras de serviço, todas as obras e serviços dos sistemas. Inciso 3, fornecer informações ao município sobre qualquer obra ou atividade desenvolvida no seu território, bem como sobre a qualidade e confiabilidade dos serviços. Inciso 4, atender o crescimento vegetativo dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, promovendo as ampliações que se fizerem necessárias para evitar déficit ou racionamento na prestação dos serviços. Inciso 5, ampliar o abastecimento de água tratada, buscando atendimento a 100% da população da sede do município até dezembro de 2006. Lembrando que abastecimento de água não é objeto desta CPI. Inciso 6, ampliar a coleta de esgoto sanitário, buscando atendimento a 95% da população da sede do município até dezembro de 2006. Inciso 7, concluir, até dezembro de 2008, as obras de implantação das redes interceptoras de esgotos, necessárias nas margens do rio Sapucaí e seus afluentes, na sede do município. Inciso 8, implantar a estação de tratamento de esgoto para a sede do município até dezembro de 2008. Inciso 9, executar na sede do município obras de recomposição de pavimentos comprovadamente necessárias em vias públicas onde ocorrerem intervenções da concessionária decorrente de obras, serviços, ora concedidos. Só pedir desculpa aqui. Vamos voltar aqui, ó. Inciso 1, 2, 3 e 4, para não ficar muito extenso, de acordo com o slide. Inciso 1, 2, 3 e 4. Primeiro fala, operar, manter e conservar os sistemas de abastecimento de água e esgoto, cientificar o chefe do executivo sobre as prioridades. Inciso 3, fornecer informações ao município sobre qualquer obra. E 4, atender o crescimento vegetativo dos sistemas de abastecimento. Há alguma dúvida sobre esses 4 incisos, senhores? Eu gostaria que a Copasa apresentasse esses dados, relatório, inclusive da cláusula, a segunda, né? Cláusula segunda, até no seu 11º, todos esses itens e apresentar um relatório, o que foi feito e o que não foi. Sem dúvida alguma. Certo? Isso foi o que foi solicitado e acredito que eles trarão na terça-feira. Exato, que tragam na terça-feira esse relatório para a gente fazer uma avaliação nisso. Seguindo, então, de volta ao slide, os incisos, então, agora 5, 6, 7, 8 e 9. E o parágrafo primeiro, senhor presidente. Não cheguei lá ainda. Só inciso... Contempla lá. Inciso 5, 6, 7, 8 e 9, que eu já li. O 5 fala, ampliar o abastecimento de água, não é objeto dessa CPI. Inciso 6, ampliar a coleta de esgoto, atendendo a 95% da população até 2006. O 7, concluir até 2008 as obras de implantação das redes interceptoras de esgotos necessárias nas margens do rio Sapucaí e seus afluentes. O 7, né? O 8, implantar a estação de tratamento de esgoto até dezembro de 2008. E o 9, executar na sede do município obras de recomposição de pavimentos comprovadamente necessárias. Acho que cai no mesmo caso, né? Que eu até peço desculpa que eu falei até o 10º. Não, primeiro, tranquilo. Mas como você repetiu, está certo. Isso. Até interessante a questão do 10º, para a gente, e o 11º para verificar. Concordo. Chegou até lá. Eu acho que cai na mesma questão, né? Nós esperamos que a Copasa nos responda se essas metas todas foram alcançadas dentro do prazo. Fique à vontade. Uma observação, senhores. No item 6, é um que a gente já tem dados, né? O relatório, resumo executivo do Plano Municipal de Saneamento, que ainda não foi aprovado, mas já tem todos os dados, ele apresenta, na área urbana de Itajubá, nós temos apenas 92%. Então, esse já é um item, nós temos a informação para questionar a Copasa, o que de fato está sendo feito para cumprir algo que, na verdade, de acordo com o contrato, deveria ter sido cumprido até 2006. Mas aí que eu digo, esse vem contribuir, como eu falei da vez passada, eles apresentaram, agora vamos ver o deles se está batendo com esse aí. Correto? Então, a dúvida aqui,
tem o Molina está apresentando aí, desse relatório, mas como que a gente vai comprovar isso aqui? Parece que as denúncias que chegam não chegam a essa porcentagem. A grosso modo, a gente está analisando que ampliar a coleta de esgoto, concluir até 2008, mas não, acho que não tem dados que comprovam isso aqui, pelo que a gente está vendo. Será que a Copasa vai trazer aqui, vai falar para nós que está concluído até 2008, já foi concluído as obras? É exatamente nesse ponto que entra, vereador, a solicitação de documentação que a gente pediu. O estudo da Unifei mostra que não. A Copasa vai trazer a documentação dela falando se sim ou se não. Sim. Em Beleza. caso de informações confrontantes, aí nós vamos ter que ir em loco e verificar. Contar os dados depois. Exatamente. Uma observação. Eu creio que não vai haver conflito, porque esse plano de saneamento foi feito com a participação da Copasa. Então, a Copasa participou de toda a conversa que gerou esse documento, que apresenta 92%, abaixo do esperado. E aí, esse documento apresenta também um plano de curto, médio e longo prazo para se atingir. No médio prazo, por volta de 2025, o índice de 95%. O que nós temos que questionar agora, né, com a Copasa, é quais são os documentos que ela tem que fundamentam não ter cumprido em 2006, 2008 e até hoje não ter cumprido. Se você entender bem, o conflito é uma força de expressão, certo? Perfeito. É a comparação, realmente, como você está colocando, para ver o que eles fizeram até o ano que está no contrato, para a gente poder cobrar. Excelente. Adiante. Inciso 10. Repassar recursos ao município nas condições previstas em convênio específico a ser celebrado entre o concedente e a concessionária, a importância de até R$ 3.800.000 para a recuperação de pavimentos de vias públicas comprovadamente danificadas em razão das intervenções da concessionária para implantação e manutenção dos sistemas de água e esgoto da sede do município. Inciso 11. Priorizar a execução de obras dos sistemas de água e esgoto nas vias públicas que serão pavimentadas pelo município na sua sede, constantes da concorrência pública 003/2004, lote 1 e lote 2, projeto Soma. É um dado já bem ultrapassado, mas tendo aqui o representante da prefeitura na reunião da semana que vem, nós poderemos ter essa confirmação de que esses exercícios estão sendo cumpridos ou não. De acordo? Se esse dinheiro, né, um comprovante que esse dinheiro está vindo. Que aqui ele está falando esse valor, é pavimentação, essa que está acontecendo através desse dinheiro. Não, o vereador. É no passado. Faz favor, Gustavo. Eu imagino, Jorjão, que esse convênio foi realizado, esse repasse realizado à época. Tá? Eu imagino, tá? Porque tudo indica aqui no contrato que foi realizado à época e o projeto Soma. Também ele foi realizado à época. Foi o primeiro projeto Soma lá, que, salvo engano, ele foi contratado até no governo Chico ainda. Foi isso daqui. Salvo engano, acho que foi realizado à época, tá? Então, mas que ele apresenta da época. Nós então. podemos verificar isso. Eu fiz esse questionamento porque está acontecendo essas obras, então eu quero, como nós estamos discutindo, ver se há interligação a isso. Mas tudo bem, é esclarecimento que é para dar para a comissão. Mas pelo que fica claro aqui, vereador, é que não são as obras atuais. Foi um repasse único, pontual, no momento lá. Veio e aí, esse repasse? Trazer a documentação que comprova o repasse. Exatamente. Esse repasse foi passado na época até. Isso, exato. Está dentro do contrato. Sim. O parágrafo 1º da cláusula 2ª ainda fala: ao aceitar a concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a concessionária se responsabiliza pela execução imediata dos estudos, projetos e obras, direta ou indiretamente, objetivando equacionar e solucionar os problemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, incluindo os projetos e obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário com as unidades de tratamento de esgotos necessárias conforme previsto na cláusula 2ª desse contrato. Então, aqui o parágrafo 1º deixa bem claro a responsabilidade da concessionária ao assinar o contrato.
O parágrafo 2º ainda, no mesmo slide, a concessionária dará continuidade à operação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário na sede urbana do município e da localidade do Ano Bom, bem como iniciará a operação dos sistemas de abastecimento de água nas sedes das localidades Cachoeira e Cachoeirinha, sendo que o início de operação dos sistemas de esgotamento sanitário das sedes das localidades Cachoeira e Cachoeirinha deverá se dar após a conclusão das obras de implantação desses sistemas. Então, ele prevê, o parágrafo 2º, que prevê a sequência de atuação da concessionária de forma a concluir toda a sede, né, prevista na cláusula 1ª. Então, que seja documentado e comprovado isso. Ô, presidente, só para ilustrar aqui, na Semana Santa desse ano, a gente comunicou a Copasa que tinha um esgoto correndo em cima de uma rua lá no Ano Bom. A comunidade teve que fazer um trajeto diferente lá da comemoração dela, da procissão dela, porque a Copasa nem apareceu lá. E aqui está falando, que nesse caso de Ano Bom, aqui principalmente, Cachoeira e Cachoeirinha, a gente já não podia estar tendo mais esse problema. E esse ano aconteceu esse fato de a própria comunidade não poder trabalhar ou fazer a sua comemoração, porque está lá o esgoto jogado em cima da rua, sem tratamento, sem canalização, sem nada. Só reforçando, né, que na cláusula 1ª fica claro que a obrigação é prestar os serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas sedes citadas. Esse é o questionamento até para eles mesmo, né? Para mostrar para nós. Pertinente essa colocação. Seguindo aqui, parágrafo 3º, a concessionária se compromete a celebrar os necessários contratos de financiamento com os agentes financeiros de saneamento para ampliação e melhoria dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, objeto da presente concessão, assumindo a responsabilidade. Parágrafo 3º. Parágrafo 4º. A execução dos serviços de recomposição de pavimentação asfáltica, poliédrica ou qualquer outra empregada nos logradouros públicos que tenham sido danificadas em virtude da construção, operação, manutenção e reparos dos serviços é de responsabilidade da concessionária, correndo os ônus por sua conta. A concessionária poderá, contudo, firmar convênios com a administração municipal para o fim de se processar de forma adequada esta recomposição. Acho que quanto ao parágrafo 3º e 4º, não há nenhuma dúvida sobre a responsabilidade da concessionária. Cláusula 3ª. Todos os bens e instalações vinculados aos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, atualmente afetados pela prestação do serviço, permanecerão com a concessionária vinculados ao seu patrimônio. Parágrafo 1º. Excetua-se dos bens municipais incorporados ao patrimônio da concessionária o imóvel rural com área de 1,074 hectares, 1.074 hectares, perdão, pertencente ao município e situado no lugar denominado Serra dos Toledos, neste município, onde se localiza a nascente de águas que abastece a cidade, que permanecerá com a concessionária em regime de concessão de direito real de uso, devendo a mesma conservá-lo vedado o desmatamento da área do imóvel em questão. O parágrafo 1º trata só de fornecimento de água, não é objeto desta comissão. Parágrafo 2º. Findo o prazo de concessão, todos os bens transferidos para o patrimônio da concessionária, bem como aqueles decorrentes de investimentos desta, reverterão ao patrimônio do município, mediante indenização à concessionária, após devidamente avaliados. Parágrafo 3º. As ações da concessionária em poder do município poderão ser utilizadas para os fins previstos no parágrafo 2º desta cláusula. Apenas considerações em relação ao fim do contrato, depois de 30 anos, em relação ao patrimônio da empresa. Seguindo ainda nesta mesma cláusula, parágrafo 4º, é assegurada à concessionária reter a concessão enquanto pendente a indenização a que alude o parágrafo 2º. Cláusula 4ª.
Chegando a seu termo a concessão, o pessoal em exercício dos sistemas de água e esgotamento, cujo aproveitamento não convier ao município, continuará sob a responsabilidade da concessionária, sem quaisquer ônus para o município. Também não é objeto da comissão. Cláusula 5ª. Obedecido o que dispõe a legislação federal e ou estadual em vigor, o município autoriza a concessionária a promover os estudos necessários para a fixação e para a revisão periódica das tarifas remuneratórias dos serviços efetivamente prestados aos usuários, proibida a concessão de isenção tarifária. Na cláusula 5ª ainda, parágrafo 1º, a tarifa remuneratória dos serviços de esgotos prestados pela concessionária será igual à tarifa de água. Até o início de operação da unidade de tratamento de esgotos, será concedido um desconto de 50% da tarifa de esgoto. Eu continuo lendo ou vamos parar já aqui? Não, é isso que me chama a atenção, né? Eu estive verificando, porque nós não somos contra, o município não é contra em pagar a taxa, que era de 40, 50, chegou a 90. Esse 90, talvez, senhor presidente, permite, seria até a segunda etapa da redução da taxa, vendo o contrato, e dentro dele fazer a discussão dessa redução, como saiu aí um noticiário, parece que é Divinópolis. Isso. Aí sim eu concordo, após o contrato a nós avaliar, e lá, qual foi a forma que foi usada, a diretriz que foi usada para a questão dessa redução. De maneira alguma, a comunidade, que eu converso muito, não é contra em pagar a taxa. Mas o valor, sim. Certo? Eu não sei, Gustavo. Isso aí a questão entra até juridicamente, a gente vê depois, fazer um estudo desse. Aí sim, após, senhor presidente, desse aqui, as visitas futuras que estão programadas, aí eu contemplo. Porque aí para ver uma solução, até depois nós discutir esse contrato, que sim, o que nós podemos melhorar nele em benefício da sociedade. Acho que é papel nosso nessa própria comissão. Sem dúvida alguma. Apenas uma consideração, evidentemente que a gente usa as outras cidades, as outras câmaras que estão fazendo trabalho semelhante, como referência para nós. Só que cada cidade ela está sob a regência de um contrato específico. Cada um tem sua particularidade. Então, nem sempre a solução de uma, é exatamente o que você está falando, nem sempre a decisão de uma atende a outra, porque os contratos são distintos. Exatamente, eles são distintos. É aí que eu estou dizendo, presidente, concordo. Aí cada município tem a sua realidade. Agora, o que de ponto bom lá, que é fundamental, acho que é para todos, é essa taxa. Qual é o caminho que nós podemos percorrer para amenizar essa situação? Viu, senhor presidente? O vereador Jorge também. Será que nós vamos ter algum documento apresentado pela Copasa que prove qual que é a porcentagem exata hoje do tratamento de esgoto, ou vai ser no chute? Vereador, eu acredito que eles até consigam medir isso, assim como o estudo da Unifei mediu. Eu só chamo a atenção aqui para os nobres colegas e para quem nos acompanha, sobre esse parágrafo 1º, que, na minha opinião, ele é bastante claro, e quem concordou com isso não pensou no município. Eu vou reler para que os senhores acompanhem meu raciocínio e me ajudem a interpretar. A tarifa remuneratória dos serviços de esgotos prestados pela concessionária será igual à tarifa de água, ponto. A tarifa é igual à de água. Até o início de operação da unidade de tratamento, será concedido um desconto de 50% da tarifa. Ou seja, pelo que diz o parágrafo 1º, me corrijam se eu estiver errado. Enquanto a estação de tratamento não estiver funcionando, paga-se a tarifa de água e metade deste valor para esgoto. Isso. Pois para funcionar, é uma tarifa igual a outra. Não fala quanto tem que tratar, não fala a porcentagem que tem que tratar. É por isso que a gente está na pergunta. Hoje, então, concretizando, nós teríamos que estar pagando 50%, porque não está na totalidade sendo tratado. Não, pelo contrário. Se tivesse na totalidade, poderia sair de 50%. É aí que está a dúvida.
Não, nós aqui dentro desse parágrafo, no meu entendimento, nós teríamos que estar pagando hoje 50% do valor da água, porque não foi concretizado ainda, não terminou, não está 100% tratamento de esgoto. E aí que eu discordo do senhor, vereador, porque ele fala assim, até o início de operação da unidade de tratamento. Ou seja, começou a operar, a taxa é cheia, de acordo com esse contrato com o qual vivemos. Então, teremos convivido por 30 anos. Aqui está o erro, então. Eu acho que é aí que nós temos que questionar. Aqui que tem que questionar. Quero ouvir o doutor Gustavo, por favor. Pela interpretação, é isso daí. Iniciou-se o tratamento... Vai para 100%. Começa 100%. Entendeu? Aí o que poderia estar aqui? Na realidade, Vladimir, as cláusulas elencadas no contrato aqui, elas não são claras. Por exemplo, assim, iniciou-se o tratamento... Assim, a partir do momento de 70%, cobra-se tantos, 80%, tanto, 90%, não tem isso. Aqui só fala assim, iniciou-se. Então, vamos dizer assim, ligou a ET. Com 5% de tratamento de serviço, já vai cobrar os 100%. Como dizer assim, do modo bem, liberou bem o simples. Negócio, ligou o botão lá, vamos dizer assim, ligou o botão, está valendo. Entendeu? Então, assim... Tá isso que fica a interrogação. Ela não está clara, ela está bem, vamos dizer assim... para o lado da Copasa. Ela não está clara aqui, mas a interpretação é essa, iniciou-se, está valendo. Eu entendo dessa maneira, tá? É isso mesmo. E é exatamente nesse sentido, aí eu só quero concluir o raciocínio, porque outras cidades estão sob a regência de um contrato que prevê exatamente isso. Após cumprida a meta de 95%, 100% de tratamento, a tarifa, então, é a tarifa cheia. Por isso que a gente não pode tomar como base outros resultados, né, como o nosso, porque cada um está sob a regência de um contrato específico, e o nosso, a meu ver, até este momento, ele é bem claro, porém muito injusto. Muito injusto. Né? Mas, enfim, o vereador Jorge quer falar alguma coisa? Não, é isso tudo, esse pelo menos aqui, o primeiro, né? Primeiro, segundo e terceiro, esse aí nós vamos ter que fazer uma discussão nesse contrato depois, juntamente com o jurídico, para a gente ver a questão, presidente, até vai influir a questão dessa taxa alta que está. Mas nós temos que ver os caminhos corretos, juridicamente, para a gente poder apresentar. Eu, no fundo, não concordo com isso daqui. Mas, como está o contrato, nós temos que respeitar. Agora, a intenção dessa comissão de fazer esse trabalho, até depois, se não for a comissão, a própria Câmara, de fazer um projeto para melhorar esse contrato aqui, que logo na frente nós vamos ver coisa aí que eu não concordo também. Presidente, voltando lá à palavra do Gustavo, do vereador também, fica claro o seguinte, é como se a gente fizesse uma proposta de fazer um trabalho para alguém, né? Aí, vou fazer o trabalho para você. A hora que eu colocar primeiro carrinho de pedra lá, são milhares. Você já vai me pagar o total. Ué, não tenho benefício, não está tendo uso-benefício do negócio, já está. Aí já começa a cobrar. Então, aqui tem um valor muito grande, cobrado injustamente até hoje. E eu já vi várias reportagens em jornais, eu vou trazer para vocês verem aqui, de cidades que estão retroagindo a isso. Não, esse valor foi indevido, esse dinheiro que vocês receberam da população não deveria ter sido recebido. Tem reportagem no jornal, recortei esses dias, né, mostrei para o advogado nosso aí, de cidades que estão querendo de volta esse dinheiro. Sim. Eu compartilho da indignação dos colegas, mas vou tentar manter a calma até o final da leitura. Seguindo nos slides, por favor. Parágrafo 2º da cláusula 5ª, né? As tarifas serão estipuladas de forma isonômica para os usuários dos serviços e deverão obedecer o princípio de justiça social e possibilitar a justa remuneração dos investimentos, o melhoramento, conservação e expansão dos serviços e assegurar o equilíbrio econômico e financeiro da concessão. Algum comentário? Não, o que me chama a atenção aqui, palavra justiça social. Justiça social, hoje, senhor presidente, com esse valor, está para a nossa sociedade. Então, eu vou uma vez, realmente nós temos que fazer a discussão do contrato depois. O que nessa reunião, na comissão, de ver depois, item por item, o que nós podemos apresentar juntamente com o jurídico da casa, ou
para os grupos que estão vindo aqui colaborar, para a gente poder melhorar isso aqui. Porque não é eles determinar lá e nós amém aqui. Na minha opinião, está errado. Eu acho que essa questão do uso do respeito ao princípio da justiça social é um questionamento que a gente pode fazer na próxima reunião em relação à Copasa. Agradeço a intervenção. Parágrafo 3º. A fixação ou revisão das tarifas, que se processará a partir de estudos elaborados pela concessionária, se submeterá, na forma da legislação aplicável, à aprovação dos órgãos estaduais competentes, ficando a cargo da concessionária a arrecadação da receita e a obrigação de responder, aí não tem a continuação aqui da Xerox, mas enfim, é só em relação ao cálculo da tarifa, o que rege o parágrafo 3º. Responder pelos serviços, pelos encargos de serviços, só complementando. Ok, obrigado. Complementando, eles definem lá, aqui. Acho que nós temos que discutir isso. Não é assim. O Jorge, só para colaborar, atualmente, tá, esses valores hoje, tá, tanto os valores como a revisão, tá, tem a ARSAI, que é o órgão regulador, que ele realiza esse processo. Tá? Então, vem da ARSAI hoje, atualmente, que seria o órgão fiscalizador. Não, sem sombra de dúvida. A minha opinião... Só para esclarecer. É que tem que se mudar isso. Não é porque eles fazem e nós amém. Então, o contrato eu estou respeitando aqui. Isso eu estou dizendo uma proposta futura para a gente fazer. Só isso. Perfeito. Vamos seguir, então. Cláusula 6ª. O município, atualizando ali o slide, o município, para aprovação de novos loteamentos, se compromete a exigir, como condição prévia para o parcelamento e ou urbanização da área loteada, a prévia implantação de projetos completos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Tais projetos deverão ser submetidos ao prévio exame e aprovação da concessionária e, uma vez implantados, serão incorporados pelos sistemas públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, instituídos na forma da presente concessão e sem quaisquer ônus para a concessionária. Aí trata apenas de novos loteamentos. O parágrafo único dessa cláusula ainda, a aprovação de projetos de abastecimento de água e de esgotos sanitários pela concessionária não exonera de responsabilidade o incorporador do loteamento e ou seu projetista, e nem implica em responsabilidade para a concessionária. Isso aí são ações de entes privados em relação à rede de esgotos, ok? Cláusula 7ª. Compete à concessionária promover, na forma da legislação em vigor, desapropriações por necessidade ou utilidade pública e estabelecer servidões de bens ou direitos necessários às obras de construção e expansão dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, correndo o ônus dessas desapropriações por sua conta. Isso é uma questão, inclusive a gente pede ajuda do Dr. Gustavo, que alguns questionamentos feitos pela própria Copasa são de que algumas propriedades privadas não liberaram o acesso para a construção das redes de esgotos. Acredito que na próxima semana esse questionamento a gente deve merecer um pouco da nossa atenção. Porque está claro aqui na cláusula 7ª que é a obrigação da concessionária fazer. Da concessionária realizar, tá? De repente com interveniência do município. Tá? O nosso contrato também não é claro nisso. Volto só para ilustrar. Os novos contratos têm direitos e deveres do usuário, entendeu? E prevê tudo isso. A nossa está de uma forma geral. E, por exemplo, assim, não vamos entrar nem... Doutor, só uma coisa. O senhor falou voltar nesse assunto, mas, na verdade, esse assunto nós discutimos com os microfones desligados. Gostaria que o senhor explicasse para nós, então, para que fique registrado, qual é o modelo atual de contrato, de forma bem simples, que é adotado hoje em dia. De forma simples, que ocorre é o seguinte. O contrato, quando foi realizado com a Copasa, o município de Itajaí, em 2004, tá? Ele não é utilizado mais nesses moldes. Tá? Atualmente, existe o que a gente chama de contrato-programa. Tá? Então, os contratos-programas hoje são mais ou menos baseados no Plano Municipal de Saneamento Básico, tá? Onde existe o município, a Copasa, na realidade, o Estado em regime de parceria, tá? Com interveniência da Copasa e ARSAI, que é o órgão regulador,
tá? Baseado no Plano Municipal de Saneamento Básico, e é realizado esse contrato-programa. E esse contrato hoje ele é bem mais claro, específico, com maior número de cláusulas, prevendo direitos e obrigações tanto para Copasa, município, usuário e interveniência da ARSAI. Tá? Então, nós podemos falar hoje que esse contrato, de certa maneira, ele é um pouco leonino, o contrato da Copasa, onde ele prevê mais direitos à Copasa, tá? E a gente não vê também, por exemplo, quais são, entre aspas, penalidade à Copasa. Tá? Então, nós não verificamos cláusula nesse sentido. Atualmente, como que isso ocorre? Tá? Qualquer falta de execução ou ineficiência na execução da concessão do serviço realizado pela concessionária, ele é denunciado, formalizado para a ARSAI, e a ARSAI tem poderes para penalizar a concessionária. Então, seria mais ou menos nesse sentido. Hoje, os moldes seriam esses, tá? De maneira geral. Ok? Tá, inclusive, dentro desse comentário, onde eu sempre estou falando, Gustavo, é justamente isso. Ela só leva vantagem do contrato. Só leva, e não tem nenhum compromisso com o município em termos de outras coisas. Então, eu acho que esse contrato depois tem que ser revisto. Nós temos que, porque nós temos que buscar a nossa liberdade. Exemplo nós tivemos nesse mundo, e tantas outras vão buscar a sua liberdade. É essa uma que nós temos que buscar em benefício da nossa comunidade. Obrigado ao doutor Gustavo pela explicação e ao vereador Jorge pela colocação. Seguindo, então, aqui a cláusula 8ª. É o parágrafo único, eu já li, não? Não, não é parágrafo 1 da cláusula 7ª, só para encerrar ali, slide. O Poder Executivo Municipal, mediante solicitação da concessionária, tomará a iniciativa de declarar, por meio de decreto, a necessidade ou utilidade pública das áreas necessárias às obras de implantação e expansão dos serviços concedidos. Enfim, apenas a parte burocrática. Eu gostaria de pedir para o município apresentar. Sim. Porque realmente nós temos um problema. A gente questionava, a Copasa disse que o município tem que autorizar. Isso. Então, onde tem esgoto a céu aberto, como nós estamos vendo que tem por aí, como ele está fazendo com a Califórnia, né? Passava a Copasa para fazer o esgoto, mas estão esquecendo daqueles moradores de baixo lá, que está sem tratamento de esgoto. Então, isso nós temos que rever isso aí, presidente. A cláusula 8ª, observadas as posturas municipais, a concessionária poderá executar obras e instalações nas vias e logradouros públicos relacionadas com os serviços concedidos. Cláusula 9ª. Quando convier ao município alterar os alinhamentos, perfis e nivelamentos de quaisquer logradouros públicos, em decorrência dos quais sejam necessárias alterações nas redes públicas de água e esgoto, o município fornecerá adiantadamente à concessionária e, conforme os orçamentos das obras, os recursos necessários às adequações requeridas. Cláusula 10ª. Os serviços não serão prestados gratuitamente, nem mesmo a repartições públicas federais, estaduais ou municipais, entidades filantrópicas ou beneficentes, para se evitar sobrecarga nas contas dos demais usuários. Outro fato que também nós temos que verificar, pelo menos, aqui é o contrato, mas nós temos que ficar atentos na frente, por que não os Vicentinos, o Lar da Providência, Hospital e Escola, que são mistos, né? São pré-serviço municipal, não ter isenção da água ou uma redução maior. Porque esses setores passam por uma despesa muito grande. E é onde eu falo, a Copasa só está recebendo desse contrato aqui. Inclusive, senhor presidente, Varginha tem um projeto desse, o Zacarias, nas reuniões que eu tive a oportunidade de falar com ele, até vou pedir para ele mandar para nós, como que é elaborado o projeto para ter essa redução, pelo menos para essas entidades. Não digo as demais, federal, estadual, mas pelo menos são, dentro da nossa realidade, que é pesada a questão de água. Inclusive, o Lar da Providência está até com um problema sério lá com a Copasa, lá, com quase 60, 80 idosos lá. Então, nós temos que ver, não nesse contrato, mas nós temos que melhorar isso, buscar a nossa independência. Ô, vereador, concordo com a sua colocação, mas discordo no final, inclusive nesse contrato. O que seria, então, a justiça social?
né? É algo a discutir. Exatamente, com se puder certeza. apresentar, está correto. Né? Mas como a gente, esse contrato do outro, se puder incluir alguma coisa, ótimo. É um questionamento a ser feito. Perfeitamente. Vereador Vladimir? Só para colaborar aqui, vereador Jorge, eu acho que essa cláusula aqui, ela é bem clara e caracteriza para nós aqui, ilustra bem uma indignação sobre os altos custos aí dessas taxas da Copasa, sendo que para ninguém ela não favorece, ela não tem o menor apoio, a menor parceria com nenhuma entidade ou nenhum órgão. Por que então dessas altas taxas, né? Eu acho que esse parágrafo aqui deve ser muito bem marcado aí pelo nosso estudo, sabendo que a Copasa não dá nada de graça para ninguém, não. Muito pelo contrário, ela está cobrando tudo e completamente fora do normal. Só para esclarecer essa cláusula, só para assim, Por favor. o termo da cláusula só, qual que seria o sentido dessa cláusula, tá? O que acontece? No final das contas, alguém paga pela isenção do outro. Quando nós falamos da Copasa, da Valônia, por exemplo, quando existe o cálculo de isenção, de tarifa, tudo, o que acontece? Existe uma forma para se calcular isso daí, e no final das contas, o usuário paga, nós pagamos. Então, qual que seria a ideia disso daqui? A ideia dessa cláusula seria o quê? Não isentar para não aumentar ao usuário. Entendeu? Só para a gente deixar claro aqui. Então, qualquer isenção que ele for dar, no final das contas, vai ser o usuário normal que vai pagar. Só isso daí. Eu entendo a colocação do doutor Gustavo, concordo com ela, mas isso não contradiz o que os vereadores Jorge e Vladimir falaram, né? Eu não entendi. Até para esclarecer para quem nos acompanha e está assistindo essa reunião. Nós não estamos pedindo para isentar ninguém, mas será que não tem ninguém sendo onerado demais, mesmo sem ajudar ninguém ou levar em consideração a justiça social? É esse questionamento que nós estamos fazendo. Eu acredito que foi feliz a minha colocação em relação à fala dos vereadores. Molina, por favor. A fala do Dr. Gustavo me chama atenção porque é por aí mesmo. No caso do Valônia, eu tive informação recente de que 1/3 dos bilhetes são... 1/3 dos bilhetes não são pagos. Ou seja, os outros 2/3 têm que pagar esse 1/3. Não estou questionando, mas é isso que acontece na prática. Então, assim, aí nós estamos na cláusula 10ª. A 11ª, que nós vamos ler agora, né, vai apresentar o que, de fato, no contrato da Copasa se prevê em relação à tarifa social e tudo mais. O próximo item vai... Vamos ver a 11ª, então, por favor, para ver se tira nossas dúvidas. Cláusula 11ª. Sendo as tarifas calculadas em função do custo dos serviços e para não onerar de forma acentuada este custo, possibilitando o estabelecimento de uma tarifação de cunho social, permanece a concessionária isenta de todos os tributos, contribuições, taxas, emolumentos e quaisquer outros encargos fiscais municipais até 27 de novembro de 2011, ficando certo que a partir desta data a isenção em questão será mantida até o término da concessão, cabendo ao município cumprir todas as formalidades legais para tanto. Fica também, durante o prazo da concessão, a concessionária isenta de pagar, seja a que título for, qualquer importância pela utilização das vias públicas, áreas e espaços do solo do município para implantar unidades e redes dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Ô, presidente, essa eu quero falar, Jorge. É incrível, né? Eu, como presidente, tenho que manter isento. Não paga tributo nenhum, não dá isenção para ninguém e tem a taxa de 90%. Então, a taxa do esgoto deveria ser bem mínima. Ué, se não está pagando imposto, não isenta ninguém, e a taxa vem sendo a mesma taxa de esgoto, é a taxa da água, isso é vergonhoso. Viu? Os contratos têm que ser revisados mesmo. Senhor presidente, para mim está sendo, eu posso estar errado, Gustavo tem mais tempo de casa aí, acho que nunca chegou a gente uma comissão como essa, a gente está avaliando isso para a gente poder discutir isso.
Não sei se teve outras comissões fazendo isso, mas essa comissão, senhor presidente, está vendo como é que é pertinente a gente ver isso? Nós estamos aqui para representar o povo, então nós temos que lutar por isso aqui. Aí eu brinco muito e não leva a mal, não. É nós buscar a nossa independência financeira sobre a Copasa, que realmente só leva vantagem. Vem aqui, usa tudo que é nosso. Isso no passado tinha, né? Eu sou o rei, casa na primeira noite da sua esposa é comigo. Não existe. Nós temos que buscar essa independência. Eu compreendo, mas como presidente tem que manter isento. O papel mais difícil dessa comissão é meu. Não, senhor, faz parte, você faz parte da comissão. Mas eu acho que está claro aqui o objetivo. Eu acho que a cláusula é bem clara, então vamos só trocar ela aqui, esclarecer que assim, ó, ela isenta a Copasa de qualquer taxa. Na verdade, ela é até, eu vejo que ela é ampla demais, entendeu? Mas ela isenta a Copasa de qualquer cobrança do município. Qualquer cobrança do município. Entendeu? E aí, só tem uma questão aqui, eu não estou lembrado, tá? Mas depois a gente tem que verificar, qualquer isenção, tá? Segundo regras tributárias, vamos dizer assim, ela só é realizada através de lei específica. Não sei te falar se tramitou aqui nesta casa lei específica que isentou a Copasa para tal. Essa isenção só poderá ocorrer se de fato ocorreu a lei específica. Só estando no contrato, não vale. Mas, porém, você viu que ela fala aqui, ó, cabendo ao município cumprir todas as formalidades legais para tanto. Mas, necessariamente, para que ocorresse a isenção, tem que ter... Pode falar, logo na sequência, no nossa apostilinha aqui, né? Logo na sequência vem a Lei 2511, que autorizou o município a firmar o contrato de concessão. Exato, mas isenção não. Então, lá fala, no artigo 4º fala. Ah, então bacana. É basicamente o mesmo texto. Fala que a Copasa está isenta de todos os taxas, tributos, contribuições, tal, com essa finalidade de fornecer à companhia de saneamento o lastro necessário, né, para as tarifas sociais. É que geralmente, Molina, o que a gente realiza nisso? Tá? Isso foi em 2004, né? 2004, né? A partir de 2000 teve a lei de responsabilidade fiscal. Qualquer isenção que a gente vai dar, a gente tem que falar assim, ó, da onde que vai tirar para compensar, por exemplo, entendeu? Por isso que eu falo assim, ó, você prevê de maneira genérica, não existe atualmente, você prevê de maneira genérica uma isenção. Você tem que provar de onde que vai ser. Existem regras hoje da LRF, o artigo 14, hoje, salvo engano, que prevê isso daí. Agora, talvez aqui esteja uma pergunta interessante para a gente fazer para a Copasa. Talvez a planilha dos últimos anos, em termos de o que tem sido feito em termos de contribuição social, de tarifas sociais. Qual é o quantitativo de pessoas que usufruem desse benefício, né? Para a gente poder equilibrar. Quanto que a Copasa estaria pagando de tarifas, de impostos e tudo mais, se ela estivesse pagando, se não tivesse isenção? Atualmente, só para a gente esclarecer, atualmente, nos contratos programas hoje, existe até a obrigação da Copasa apresentar ao município, tá, vamos dizer assim, um demonstrativo contábil daquilo que está sendo arrecadado, o serviço, tudo, existe. Exato. Até isso existe, entendeu? Para a gente ter uma noção. A gente não tem uma noção hoje, por exemplo, se a Copasa cobra 1.000, ela gasta quanto? Ela gasta 900, 800, 700, 600, o que ela gasta na realidade? Nós não temos isso hoje em dia. O contrato nosso não fala nada disso, né? Sinceramente, não sei falar se o município hoje tem esse dado. Não sei falar, mas só para a gente... Perfeito. Vamos continuar. Continuar aqui ainda na cláusula 11ª, que é a penúltima. Ah, não. Gente do céu. Até 17ª. Ainda na cláusula 11ª, parágrafo único diz: fica a concessionária isenta do pagamento de royalties ou de qualquer outro encargo pelo uso de mananciais sob a jurisdição do município. Apenas só uma observação a mais um benefício. Calma, Vladimir. A colocação do Dr. Gustavo é interessante, né? Esse contrato foi assinado numa época em que uma série de legislações não havia ainda, inclusive a lei de responsabilidade fiscal. Então, mais um questionamento que chega para nós fazermos aí. De responsabilidade fiscal de 2000, entendeu? Não sei se foi cumprir as normas da LRF na época. Entendi. Eu não sei, sinceramente, não sei falar para vocês se existiu legislação específica para tal. Entendi. Mas vamos verificar aqui também. Vamos verificar isso, mais um estudo para nós. Cláusula 13ª, perdão.
12ª. Ah, 12ª. Eu li só o parágrafo único. Vou voltar o slide aqui. Cláusula 12ª. Os serviços serão prestados aos usuários de acordo com as normas e dispositivos do Regulamento de Serviços da Concessionária, instituído por decreto estadual em vigor, que estabelece, inclusive, norma de tarifação no âmbito da concessionária. Cláusula 13ª. Esse contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, resguardados os efeitos patrimoniais a serem previamente acertados entre as partes, na forma prevista no parágrafo único desta cláusula, nos seguintes casos. A letra A, mútuo acordo entre concedente e concessionária. B, abertura de processo de liquidação da concessionária. Parágrafo único da cláusula 13ª, só para encerrar, parágrafo único ainda dessa mesma cláusula. Em qualquer dos casos de rescisão previstos nessa cláusula, a concessionária é assegurado o direito de reter a concessão até que o concedente pague em moeda corrente do país todos os bens e instalações afetados pela prestação dos serviços do município, inclusive os decorrentes de investimentos da concessionária devidamente avaliados. Vereador Vladimir. Não, fica claro para a gente aqui que a qualquer momento, se a gente apurar mesmo as irregularidades, nós estaremos prontos aí para propor a rescisão desse contrato, né? Porque até mesmo o contrato dá essa brecha, né? Porém, com o que diz o parágrafo único, né? E caiu o ônus para a prefeitura. Pois não, vereador Jorge? Sem sombra de dúvida. Ela vai ter esse dinheiro para fazer. Na realidade, nós estamos mais a questão não é de cortar a copada, sim para adequar o que ela não está fazendo dentro do contrato e a gente buscar melhoria para a nossa cidade. Fazer uma adequação. Porque hoje, se romper com ela, por exemplo, não tem dinheiro. Porque ela só levou dinheiro nosso. Hoje nós não vamos ter dinheiro para pagar. Então, deixar bem claro, pelo menos na minha opinião, não é questão de romper com a Copasa, e sim adequar o que ela não vem fazendo de acordo com o contrato, e o contrato futuro a gente melhorar, como o presidente já colocou aqui. Talvez a população não saiba que esse contrato possa ser rescindido. Isso é bom a gente esclarecer, né? Porque muita gente é leigo nesse assunto, não sabe. Acha que a Copasa vai ficar aí 25 anos, não sei quantos anos aí, e ninguém pode mexer. Abre aqui um precedente para a nossa comissão apurar as irregularidades, e se for o caso, nós temos que correr atrás disso aí, porque... E tem gente que não sabe disso. Não. O problema maior, mal nosso da Urgência é esse, a falta de informação. Realmente eles não sabem, mas ele tem que tomar conhecimento integral. Olha, nós podemos rescindir, mas tem que explicar direitinho para ele, ó, tem isso, isso e isso, vamos assumir? Não sei. Então, acho que essa transparência, eu concordo com o que o vereador está falando, mas nós temos que levar completa. Eu compreendo a colocação dos vereadores Vladimir e Jorge, a insatisfação, inclusive, com esse contrato, mas vamos deixar o trabalho prosseguir. Eu acho que poderemos chegar, até mesmo porque nós, como uma casa legislativa, podemos questionar o valor de um contrato desse, uma vez que o doutor Gustavo me corrija se eu estiver errado, mas, em primeiro lugar, deve estar sempre o interesse público. Nenhum contrato, por mais que esteja assinado e reconhecido, se estiver indo contra o interesse público, ele não tem valor. E cabe a esta casa avaliar isso. Então, mantendo a tranquilidade e o andamento dos trabalhos, eu acho que a gente tem como obrigação funcional de avaliar isso, questionar isso, mas dentro daquilo, dando todos os direitos de todos ouvir. Eu entendo a insatisfação dos colegas, compartilho dela, representa sim a opinião da população, só que a gente tem que ir com cautela, porque nós estamos aqui sob um regimento de regras. Mas, por favor, não considerem isso uma colocação de contrária, não. Eu respeito e compreendo. Não, é justamente o que eu estou falando. Essa compreensão é importante. A gente faz o questionamento, não que nós estamos nervosos, não. A gente realmente, a indignação mas nós temos que respeitar o que está aqui. Exatamente. Então, não há, assim,
assim, um pessoal bravo por causa disso, não. Nós temos que questionar, nós estamos aqui para isso mesmo, né? Isso. Até com E a vontade de resolver. orientar, E a vontade de resolver. De resolver, que é mais Exatamente. importante. Prosseguindo, então, cláusula 14ª. Cláusula 14ª. A concessão instituída por esse contrato estará sempre subordinada ao Programa Estadual de Saneamento Básico. Cláusula 15ª. O município se obriga a multar todo e qualquer proprietário cujo imóvel não esteja ligado à rede pública de esgotamento sanitário, na forma prevista na Lei Municipal 2511 de 2004, autorizativa da concessão. Persistindo a violação por prazo superior a 3 meses, o proprietário terá seu imóvel interditado e declarado inadequado para uso e habitação, até a efetiva ligação à rede pública de esgotamento sanitário. Acho que, como representante da Prefeitura, na semana que vem, poderemos questionar isso. Vereador Molina. Além de questionar o representante da Prefeitura a respeito disso, eu pediria ao doutor Gustavo, talvez, para levantar se há alguma outra legislação específica em relação a isso. Porque aqui fala-se de uma forma genérica de aplicação de multa nesses casos, mas deve haver alguma legislação específica, acredito. A época ele foi colocado dessa maneira geral, tá, Molina? Verificando o contratinho que eu tenho aqui da Copasa, de 2017, tá? Isso é colocado de uma forma clara sobre a obrigação da Copasa, não a obrigação do município. Tá? Que fala que é o município. O município se obriga a montar a obrigação da Copasa de verificar isso daí e tudo. Eu não vou falar para você de cabeça agora como que seria estipulado as multas, tá? Mas, na verdade, ele tem que se adequar às normas do município para quê? Para que exista até mesmo o tratamento, possa existir o tratamento de esgoto. Tem que ligar na rede municipal para que exista isso daí, entendeu? Mas verifico para você e te falo. Tá bom? Referente à multa que você está falando. Isso, Pode exatamente, deixar. essa multa, essa Verifico, sim. essa fiscalização, né? Porque isso aqui Como é realizar? algo que a gente ouve da Copasa como sendo uma justificativa do porquê de esgoto Não in ter. natura sendo lançado nos rios, né? Uma das justificativas é essa. Tem muito cidadão, né, usuário, que joga diretamente. Essa é uma justificativa que a Copasa usa. E aí a gente vê nessa cláusula uma obrigação do município, e agora está dizendo que tem também uma obrigação mediada, ou melhor, da Copasa, no caso, compartilhada, né, para essa fiscalização. Se essa fiscalização não ocorre, né, nós vamos ter, de fato, problemas, né? Sim. Gustavo, dentro disso aí, realmente, nós vou citar aqui na Boa Vista, na Varginha, o que acontece? Tem 2 residências, joga num córrego lá. Esgoto está só aberto, passa por trás da creche ali, do bairro da Varginha. Aí eu questionei a Copasa, vai como o Molina falou, o vereador Molina falou. A justificativa dele que é a Prefeitura. A Prefeitura, você vai, é a Copasa. Então, esse denominador comum que a gente precisa esclarecer, né? Porque senão vai ficar um negócio... O vereador colocou. É da Prefeitura mesmo? Não é dela. Eles têm que ter um consenso entre eles para resolver o problema, não ficar prolongando o problema da nossa comunidade. Ok, só da continuidade. Está perto de terminar e a gente sabe que o doutor Gustavo tem um compromisso às 17h30. Por favor, o slide. Temos 10 minutos ainda. Tá tranquilo, Melo. Pode Não, mas vai dar tempo. Está perto aqui. Nós vamos 13ª, 14ª. 16ª agora. Não, 15ª já foi, né? Cláusula 16ª. É a penúltima. Além das obrigações estabelecidas na cláusula 2ª deste instrumento, que são as obrigações, né? A concessionária se obriga, até o final da concessão, a implantar todas as demais obras que se fizerem necessárias. E aí eu pediria para o doutor Gustavo ler o início do parágrafo primeiro, porque não tem na minha xerox aqui. Qual que você está falando? Desculpa. Cláusula 16ª, 16ª, parágrafo 1º. Para os fins previstos no caput da presente cláusula, o município se compromete, onde necessário, a dar tratamento adequado aos fundos de vales, compreendendo canalização de córregos, drenagem fluvial e urbanização de vias, iniciando as obras necessárias concomitantemente com a implantação por parte da concessionária dos coletores e interceptores. Obrigado, doutor Gustavo. Doutor,
Era importante o senhor repetir pensei que era uma frase só, tem 2 frases aí, e que não está dando certo o entendimento nosso. Repete para nós o começo outra vez, para a gente entender esse parágrafo. Para os fins previstos no caput da presente cláusula, o município se compromete, onde necessário, a dar tratamento adequado aos fundos de vales, compreendendo canalização de córregos, drenagem pluvial e urbanização de vias, iniciando as obras necessárias concomitantemente com a implantação, por parte da concessionária, dos coletores e interceptores. Então, eu acho que é importante a gente ter essas frases aí, porque esse parágrafo ele é importante. Está faltando 3 linhas aí. E trata de obras que o município precisa fazer para se adequar à rede de esgoto que a Copasa colocaria, nesse sentido. Essa Cacilda ou Luiz Gonzaga, só para complementar para nós, é importante, até na vinda deles aqui, da Prefeitura Copasa, o teu trabalho no slide. Só pegar essa xerox da cláusula 16ª, porque está com corte. Eu posso? Porque isso aí vai cair lá. Sabe por que eu estou interessado nisso aí? E isso é um dos pontos principais lá da roça, do Ano Bom da Cachoeira. Questão de canalização de córregos, porque eu levei o pessoal da Copasa um dia lá, eles pularam fora de um lado, pularam de outro, e a gente tem que ter um entendimento desse parágrafo que vai ser aplicado lá. Só para esclarecer, referente aos usuários que o Molina colocou, da ligação dos usuários, só para a gente fazer um paralelo contrato, tá? Hoje nós temos a obrigação do município da fiscalização, se o usuário realizou a conectividade com a Copasa ou não. E aí hoje, o que você tem hoje, assim, ó, das obrigações e direitos dos usuários? Só para a gente estar elencado aqui, são obrigações dos usuários. E tem conectar-se à rede pública de abastecimento de água e esgotamento sanitário em prazo não superior a 90 dias, contado da sua disponibilização, nos termos do artigo 45 da Lei Federal 11.445, salvo engano, são as leis de resíduos sólidos, essas coisas, combinado com o artigo 6º, parágrafo 2º, e artigo 11 do Decreto Federal 7.217 de 2010. Deve estar relacionado mais ou menos a que entra naquilo lá. Eu falo um contrato atual, específico, de outro município, contrato programa. É isso que eu ia perguntar. O senhor está lendo aí um contrato exemplo? É um programa exemplo, só para a gente fazer um paralelo de um outro que estava hoje. Município atualizado. Excelente. Mas então eu pediria então a Cacilda providenciasse para nós a cópia da cláusula 16ª, só para a gente acrescentar aqui, até para a próxima reunião a gente ter essa informação completa. Parágrafo 2º. Imediatamente após a implantação pela concessionária das redes coletoras e interceptoras de esgotos, o município se compromete, onde necessário e definido entre as partes, a executar as obras de infraestrutura e pavimentação nas vias públicas, devendo o mesmo providenciar os recursos financeiros necessários. Vladimir? Ligou o microfone aí? Não? Bom, a última cláusula 17ª, para dirimir quaisquer questões, porventura decorrentes desse contrato, as partes elegem o fórum da comarca de BH, com exclusão de qualquer outro. E por assim haverem ajustado e contratado, assinam o presente instrumento em 5 vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo. Belo Horizonte, 24 de junho de 2004, José Francisco Marques Ribeiro, prefeito municipal de Itajubá, Mauro Ricardo Machado Costa, presidente da Copasa, Cássio Drummond de Paula Lemos, diretor da Copasa, e as devidas testemunhas. Passo agora a palavra para os membros, para as considerações gerais sobre o contrato. Bom, eu tenho uma pergunta genérica, doutor Gustavo. Eu pude notar na leitura desse... O que nós temos aqui são vários contratos até chegar nesse último. O último assinado em 2004. Os vários contratos que a gente foi lendo, né, eles têm... Não vou lembrar, não é o caso aqui de citar qual foi a data, enfim, mas ele é feito um contrato para 30 anos. Mas antes de vencer, tem um outro contrato, que foi firmado em algum momento ali, intermediário. Isso é natural, aconteceu em vários momentos. A pergunta é, como funciona essa questão? Nós temos hoje um contrato vigente que foi assinado em 2004. Então, assim, em tese, eu acredito que para o leigo, o leigo entende o quê? Que só em 2034
vão se sentar novamente para uma negociação e estabelecer um novo contrato, ou então uma nova licitação, outra empresa viria. Mas como que funciona essa questão desses contratos intermediários? Quer dizer, não venceu os 30 anos e, de repente, tem um novo contrato. Qual que é a possibilidade, então, de uma negociação hoje, atual, ainda que o contrato está vigente, para refazer o contrato, deixando de ser esse contrato, digamos assim, ultrapassado, né, para um contrato programa, como foi dito aí agora há pouco? Molina, eu vejo que a qualquer momento que o contrato não está atingindo a finalidade onde ele foi confeccionado, foi celebrado entre as partes, ele poderá ser revisto. O que acontece? Em qualquer contrato, nos termos da Lei 8666, que acaba sendo regido, nosso contrato sendo regido pela Lei 8666, inclusive ele fala no início que ele foi que não ocorreu a licitação, tá? Foi uma dispensa de licitação. O que acontece? A qualquer momento onde não está ocorrendo o equilíbrio entre as partes e as cláusulas não estão sendo executadas de maneira satisfatória ou não tem como executá-las, as partes têm assim, a prerrogativa de sentar e rever as cláusulas para adequar à realidade. O que acontece? Num contrato de 30 anos, por exemplo, numa concessão, é natural que ocorra uma evolução, assim como no direito ocorre uma evolução e existe a necessidade de se alterar as leis. Tá? E um contrato desse, naturalmente, pode ocorrer. Tá? Incluindo uma parte aqui. O que vai acontecer com um contrato desse da Copasa? Ele vai acabar virando um contrato programa. Eu vejo que não tem outra solução. Porque um contrato desse, celebrado em 2004, nesses termos, onde atualmente não se consegue cumpri-lo de maneira satisfatória, onde você só pega, vamos dizer assim, prerrogativas vantajosas para a Copasa e não para o município, ele tem que ser revisto. E a partir do momento que o município colocar em funcionamento o Plano Municipal de Saneamento Básico, necessariamente esse contrato deverá ser revisto. Eu vejo dessa maneira, sinceramente. Não vejo outra alternativa, Molina. Aí nós vamos entrar nisso que você está falando. Vai ter que se sentar município, Copasa, tá? De repente até com interveniência da ARSAI e rever isso daqui. Eu vejo dessa maneira. Entendo assim. Diante dessa sua resposta, se eu estiver equivocado, você me corrige. Nós podemos enxergar, então, que o nosso papel como comissão, né, é levantar obviamente, dentro da parte de esgotamento sanitário, né, que é o foco da CPI, né, onde são os pontos falhos para subsidiar esse a futura adequação desse contrato. Eu vejo dessa maneira. É um papel importantíssimo que a nossa CPI tem nas suas mãos. Eu vejo dessa maneira, assim, apesar do nosso objeto ser esgotamento sanitário, que nós não podemos fugir dele, tá? Fugir do objeto, vai acabar gerando isso daí. Porque não tem como o município ficar nesse contrato dessa maneira. Perfeito. Tá? Eu vou até fazer uma colocação para você. Eu tive na ARSAI acompanhando na época um vereador e foi até uma colocação do superintendente da ARSAI à época, que ele colocou, disse da seguinte maneira: a partir do momento que o município realizar o Plano Municipal de Saneamento Básico, tá, o contrato ele tem que ser revisto. Tá? E realizando um estudo sobre a legislação, a gente verifica que, de fato, não tem como você, por exemplo, verificando o Plano Municipal de Saneamento Básico, eu não tenho ele, mas verificando esse plano, você verifica que não tem nada a ver com o contrato da Copasa atual. Entendeu? Então, assim, é necessário, é meio que automático, é natural, vamos dizer a palavra correta. É natural, até porque a Copasa participou das discussões para gerar esse plano de saneamento. Inclusive, dos novos contratos, Molina, nos contratos programas, a Copasa faz parte do quê? Da revisão dos planos municipais de saneamento básico. Uhum. Ela também é colaboradora. Perfeito. Então, assim, na verdade, são partes que pegam uma denominação comum, aí, que seria uma cooperação para o quê? Para o saneamento básico. Ok, obrigado. Não, eu acho que foi muito válido essa leitura que a gente fez e aguardamos aí na semana que vem, então, a presença dos representantes da Copasa, convidados aí que o senhor presidente vai indicar. E uma coisa que eu quero ilustrar aqui, voltando aí uma reunião que nós tivemos aqui, onde o Onofre
participou com a gente o ano passado, gerente da Copasa, e que ele fala disso aí, né, das redes que não estão interligadas na rede municipal e que há realmente um problema, né? Ele deu exemplo aqui próximo à Ponte do Mercado, numa rede que todo mundo vê jogado no rio e, como diz a Copasa, tira o corpo fora falando que a rede só está jogada no rio porque o proprietário não ligou lá na rede principal para mandar para o tratamento. E ele alega que isso seria uma fiscalização por parte do município. Então, até nisso, a gente vai ter assim essas respostas aqui, com certeza, saber do município também, a fiscalização nesse sentido, para que todas as redes estejam também interligadas, para que a Copasa não tenha essa fuga, né, de falar que tem esgoto jogado no rio, porque o proprietário não ligou na linha mestra. E achei muito importante essa reunião. Bom, agradeço ao doutor Gustavo pela participação, a colaboração. E lembrando, senhor presidente, que eles têm que apresentar, desculpa, nós temos na cidade ainda ruas que era para ser trocado o esgoto e não foi. A Varginha levou mais de 40 anos para trocar aquilo lá, com a Copasa. E nós temos outras ruas lá que tem que trocar, que é a questão do saneamento básico, que é aqueles antigos, né? É tempo de criança, de manilha, né? Então, é para ser trocado, para eles responder isso para nós também. E a questão do metro cúbico da água. Antes, no começo, era 10 mil litros, hoje está 6 mil litros, e é cobrado o mínimo. Era 10, passou para 6, quer dizer, isso aí faz aumentar. É questionamento para a gente poder fazer. Quero agradecer a todos, a sua brilhante como produção, como presidente dos trabalhos, a Cacilda, o Gustavo, muito obrigado por tudo. Bom, nessa tarde nós tivemos a oportunidade de discutir cláusula a cláusula um contrato que desde 2004 vem conduzindo os trabalhos da Copasa na nossa cidade. Esse primeiro estudo, feito detalhadamente por nós, sendo acompanhados pelo Dr. Gustavo, nosso assessor jurídico, ele deixa claro que, embora estejamos sob a régide de um contrato ultrapassado, dado exemplo aqui de contratos mais novos, bem mais completos e que consideram não só os deveres, direitos de um lado, mas de ambos, mas eu não consigo acreditar que em 2004 a prioridade fosse outra. Eu acho que bem antes de 2004, o poder público tem a obrigação primeira de atender os interesses da população. E esse contrato, claramente danoso à população de Itajubá, que prevê em suas diversas cláusulas direitos, privilégios para a concessionária Copasa, amarra e deixa a prefeitura refém, porque se decidir por encerrar o contrato, terá que pagar tudo aquilo que foi feito. Traz para nós, nesta casa, uma responsabilidade para tomar uma decisão que talvez não seja fácil, mas que pelas primeiras análises, das documentações que já temos em mãos, dos primeiros resultados que já temos, traz evidências de que exigirá de nós, desta comissão, nós membros desta casa, uma decisão que vai exigir de nós muita coragem, que talvez venha a romper alguns laços, mas que nós não teremos o direito de nos abster, de nos acovardar dessa decisão. Eu agradeço a ajuda dos colegas que estiveram ao meu lado hoje nessa reunião, mas nós teremos um trabalho pela frente que se desenha muito difícil, mas que a população cobra isso de nós. Que tenhamos a sabedoria de fazê-lo de maneira correta, de maneira justa, ouvindo todas as partes, mas além da sabedoria nós vamos precisar de muita coragem, que a tenhamos nas próximas reuniões, nas próximas ações.
quero só confirmar aqui, então, que eu vou encaminhar o convite para que um representante da Copasa e um ou mais representantes da Prefeitura também esteja aqui na nossa próxima reunião, na próxima terça-feira, 16 horas, para que possamos fazer as nossas perguntas a eles, que são os executores deste contrato. E aí eu conto com a presença dos senhores. Não havendo mais nada... Não, Molina já falou. Já. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença da Cacilda e do Dr. Gustavo e declaro encerrada esta reunião.